Pessoal, tudo bom? Estou passando aqui para dar uma dica para vocês de como ler um artigo científico, o que ninguém ensina. A gente sabe que ler artigo científico não é das tarefas mais fáceis, principalmente quando a gente se sente obrigado a ter que fazer um trabalho de conclusão de curso, um TCC, monografia, seja da graduação, especialização, pós-graduação, mestrado. Então é algo bem complicado e eu quero trazer um jeito mais simples para que você consiga fazer isso. Eu me chamo Vitor Natal, sou doutorando em odontologia, tenho mestrado em reabilitação oral, implantodontista, bucomaxilo e especialista em harmonização orofacial. E eu quero trazer para você aqui uma dica que eu acredito que vai ser muito valiosa para que você otimize seus estudos com artigo científico. Então, alguns estudiosos provavelmente podem até questionar ou criticar o que eu vou falar aqui, mas eu confesso para vocês que funciona, não funciona só para mim, funciona também para os amigos, alunos que eu passo essa dica. Então vamos lá. Pensa comigo o seguinte, quais são os pontos estruturais, fundamentais de um artigo científico que a gente tem? A gente tem a parte pré-textual, onde vem título, autor, resumo, palavras-chave, e a gente tem a parte textual, onde vem introdução, desenvolvimento, discussão, metodologia e a conclusão, de uma maneira bem geral. O que a gente costuma fazer normalmente quando pega um artigo científico para ler? A gente inicia a leitura pelo resumo, ok? Continue fazendo isso, o resumo que vai orientar a gente nessa dica. Então a gente vai ler o resumo e em cima do resumo que a gente vai começar a despertar algum interesse. Então eu vou fazer um comparativo com vocês. Compare esse resumo do artigo científico como se ele fosse o trailer de um filme. Quando a gente vê o trailer do filme, é ele que vai despertar alguma curiosidade, algum interesse para que a gente aprofunde, vá assistir o filme por completo. O artigo científico faça a mesma coisa. Leia o resumo com um senso crítico para ver qual ponto vai despertar um interesse em você, uma curiosidade, e a partir daí que você vai desenvolver a sua leitura em cima do artigo científico. É assim que eu costumo fazer. Quando eu leio um resumo, eu vejo qual ponto me chama a atenção, se é o desenvolvimento, se é a metodologia, se é o resultado ou a conclusão. E a partir do momento que eu leio essa parte no resumo e me desperta um interesse, aí que eu vou fazer a leitura do meu artigo. De uma maneira teoricamente correta, a leitura do artigo seria como ele se apresenta, do início ao fim, a gente não pulando etapas, mas isso demanda tempo, e muitas vezes o tempo a gente não tem, e muitas vezes também quando a gente começa a ler desse jeito, fica cansativo, fica maçante, a gente perde o foco. Você vai ler 1, 2 artigos no máximo e vai acabar deixando aquela tarefa para depois e o que fica acumulando. Então, quando você lê o resumo e algum ponto dele desperta teu interesse, já pegue o artigo e já pule para aquele ponto onde você teve interesse. Então, vamos dar um exemplo. Eu li um resumo e o meu foco naquele resumo, quando eu li, que me chamou a atenção, foi o desenvolvimento. Eu já vou direto no artigo na parte de desenvolvimento, leio o desenvolvimento. A partir do momento que eu li o desenvolvimento, eu vou ter um segundo ponto de interesse. Pode ser a conclusão, pode ser a discussão, pode ser a introdução. E daí eu vou lendo todas essas partes conforme vai despertando a minha curiosidade e vou desenvolvendo o artigo todo. Quando você vê, você já leu o artigo por completo e não ficou nada muito cansativo nem maçante. Quando você começa a ler o artigo da introdução e vem passo a passo, às vezes você se perde e não consegue extrair o principal do artigo, aquilo que te chamou atenção lá no título e te chamou atenção no resumo. Então foque nisso, como se o teu resumo fosse o trailer do filme e você estivesse usando isso para te orientar na pesquisa do que você quer realmente tirar daquele artigo. Então essa é uma dica que eu passo aqui. Funciona, vou falar para vocês que funciona, eu faço, os alunos que eu oriento, os alunos de especialização, os amigos que eu passo a dica, funciona. Eu espero que faça sentido para você, que eu consiga te ajudar também. E se fez sentido para você, por favor, curta, salve, compartilhe, passe essa informação para amigo, para colega de curso, para os seus alunos, se eu estiver falando para algum colega que dê curso também. Então é uma dica que eu passo aqui. Não importa o tema do artigo, quando você lê o título, vá para o resumo, pegue esse resumo, descubra qual ponto que te chamou a atenção, te chamou a curiosidade, te despertou para aquele artigo, e aí você vai fazendo uma leitura mais direcionada conforme o que você teve de interesse a partir daquele resumo. É isso que eu tinha para passar para vocês, eu espero que otimize o estudo aí. Um abraço pessoal, até mais, valeu!